Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza do vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus jovens, tudo certo? Muito bom dia a todos, muito boa tarde, muito boa noite. E vamos lá, mais uma resolução do nosso PAIS 3, agora subprograma 2016, prova aplicada em 2018. Então, um breve comentário sobre a prova, como sempre a gente faz, né? Foi uma prova que caiu genética, foi uma prova que caiu evolução, então, nenhum segredo aqui pra gente do PAIS 3, certo? Caiu umas questões meio soltas, meio esquisitas, mas a gente vai perceber que dá para fazer a prova tranquilo. Eu achei o nível de dificuldade baixo para médio, tá, gente? Então, muitas questões de níveis de dificuldade baixo, então uma questão básica mesmo, e algumas questões que precisavam saber um pouquinho mais de evolução, principalmente de evolução de hominídeos e tal. Então, eu considerei essas questões médias. Não achei nenhuma questão muito difícil, nem muito trabalhoso. Então, assim, era uma prova que era gabaritável, tá? Então, a gente conseguiria gabaritar essa prova tranquilamente. Bora lá! Jovens, o primeiro bloquinho de item nosso, ele é um bloco que fala justamente, né, a gente pegou aqui, são umas questões que são meio soltinhas mesmo, né? Bora lá então, questãozinha meio solta aí pra gente no item 32, 74, 76, 78, são itens que não vão precisar aí de texto pra gente responder. No item 32 ele fala assim, ó, é de se esperar que o indivíduo cardíaco, com problemas no funcionamento do coração, apresente disfunção na condução do material nutritivo e oxigênio para as células. Jovens, assim, né, o sistema circulatório ele serve justamente para circular nutrientes e para circular gases, concorda comigo? Então, se o indivíduo ele tem algum problema no coração, que é o grande motor desse sistema circulatório, evidentemente que ele vai ter um problema na condução desse material nutritivo e de oxigênio. Então, item correto. Você vê que o item bem basicão, né? Um item que também não cobra muito de biologia em específico, né? Item corretão, sem muito o que a gente discutir. 74, o cara fala assim, ó. Como o homem é um primata cujo ancestral é outro primata, seria possível o surgimento de uma nova espécie do gênero Homo a partir de espécies como o gorila e o chimpanzé. Jovenzinhos, a gente não pode cair nesse item, tá? Item completamente errado, certo? E por que isso? Quando a gente fala que nós e os gorilas e os chimpanzés e os bonobos, nós temos ancestrais comuns, não significa que a gente veio do chimpanzé ou qualquer coisa assim. Não, o chimpanzé é aqui uma espécie que hoje vive, é uma espécie que evolutivamente está no mesmo plano que a gente. Significa que nossa origem é comum, certo? Então a gente teria que voltar a alguns milhares de anos aí na história evolutiva para conseguir, né, gerar nova estrutura de Homo a partir de um ancestral comum igual ao do chimpanzé. Legal? Então isso não tem muito a ver. Tá? Então esse negócio de o humano ele veio do gorila, de jeito nenhum, certo? A gente só tem um ancestral comum, não significa que um gorilão um dia foi lá e se transformou em humano, perfeito? Então item errado, tá? Cuidado para você não cair nessa. A migração de indivíduos da espécie Homo sapiens que surgiu na África acarretou no surgimento de raças humanas. Jovens, o que vem ser uma raça, né? Uma raça é uma estrutura que é fenotipicamente bastante diferente, mas ainda dentro de uma mesma espécie, como acontece lá nos cachorros, certo? E para você ter o surgimento de raça, você não pode ter muito fluxo gênico, certo? Por exemplo, se a gente pensar em vira-lata, que é quando as diferentes raças elas acabam se cruzando e tendo fluxo gênico, você acaba, né, meio que desvinculando, certo? Essa lógica de raça aí. Então, o vira-lata ele tem um pedacinho de cada raça, vamos dizer assim, né? Então, quando ele fala que a migração de espécie Homo sapiens originou as novas raças humanas, a causa e consequência do item está errado. Então, mesmo que você não saiba entrar muito na discussão, né, de que existe raça humana, não existe, como é que funciona a formação de raça na história dos hominídeos, você sabe que a migração, certo? Essa alteração, esse fluxo gênico, esse encontro de indivíduos diferentes não é o que vai originar aí as novas raças. Então, completamente errado, tá, gente? Então, a história dos hominídeos ela é bem pulverizada, certo? Você tem vários hominídeos saindo, né, no mundo, perfeito? Várias espécies dentro do gênero Homo, inclusive,
legal, e você tem justamente o Homo sapiens hoje como o único selecionado ao longo desses anos aí de evolução, tá bom? Então, item também completamente errado. 78. Na biologia, há concordância de que o homem é o bicho da terra, mas não há consenso sobre a origem da vida, a qual poderia até ser surgida em Marte ou em outro planeta. Jovens, esse item parece meio pastelão, mas é um item verdadeiro, tá? Um item correto. Por quê? Quando a gente fala de origem da vida, a gente tem várias teorias de origem da vida. Por exemplo, teoria da evolução molecular, que é aquela do Oparin, Haldane, teoria de fontes termais, que a origem da vida ela surgiu em áreas extremamente profundas de oceano, onde a temperatura é elevada, e a gente tem teorias chamadas de panspermia, que é aquela que diz que a origem da vida na Terra ela pode ter vindo de fora da Terra, certo? Seja por esporos de indivíduo, ou seja por constituição de elementos químicos que vieram de fora. Então, a panspermia ela é uma teoria que existe mesmo. Então, de fato, a origem da vida a gente não tem um consenso. E a vida poderia ter surgido até de outro planeta, como por exemplo Marte ou qualquer outro, certo? Existe uma teoria que fala sobre isso, então item corretíssimo, certo? Nunca pode esquecer essa teoria da panspermia, tá, gente? Mas, Kevin, eu não acredito na panspermia. Beleza, cara, você não precisa acreditar na panspermia, mas você precisa entender que ela existe, que tem um conjunto de pessoas que acreditam nela. E até que a gente consiga refutar ela completamente, ela não sai de cenário provável. Tá bom, gente? Então, a panspermia é tão provável, né, quanto a ideia da teoria da evolução molecular, como a ideia de fontes termais, tá bom? Então, todas elas são válidas porque eu não tenho nada nenhum consenso formado sobre isso e nada que refute fortemente essas outras teorias, tá? Então, item corretíssimo. Jovens, nosso próximo bloquinho de itens é o item 84. Ele traz um fragmento que fala sobre extinção, certo? Então, aqui ele fala sobre a extinção dos dinossauros, né, nesse fragmento de texto, se você quiser ler, também é um fragmento de texto bastante legal de ler, mas para assinar aqui ou fazer essa questão, a gente não precisa se apoiar muito no texto. Eu só coloquei aqui para a gente entender o contexto do texto. Então, acho que lendo o primeiro período, após a extinção dos dinossauros, há 106 milhões de anos, surgiram formas únicas de vida animal terrestre em determinadas partes do globo, como na América do Sul, que se tinha separado da África e ainda não estava conectada com a América do Norte. Então, ele está formando ali, né, falando um pouquinho aí da história evolutiva das espécies que hoje existem na Terra. Aí o cara fala assim, tendo como referência o fragmento de texto apresentado, assinale a alternativa correta. Os fragmentos ósseos encontrados contêm quantidade de DNA suficiente para comprovar que os animais extintos mencionados no texto são ancestrais diretos de atuais mamíferos placentários e marsupiais. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê, queridos? Primeiro, que fóssil é esse? Eu acho que isso aí pode ser importante aqui para a gente. Legal? Quando ele fala dos fósseis aqui, ele fala exatamente, deixa eu apontar aqui para vocês no texto, ele fala exatamente essa parte aqui, na região... a equipe de pesquisadores encontrou dentes e fragmentos ósseos mineralizados de mamíferos placentários e marsupiais. Na região do Rio Grande do Sul, foram encontrados fósseis de dinossauros da era Triássica, considerados os dinossauros mais antigos do mundo. Então ele fala mais ou menos dessa lógica, certo? Da antiga fauna sul-americana. Só que a gente tem que entender o seguinte, queridos, Se eu encontrei dente e fragmento ósseo, eu vou ter DNA suficiente? Geralmente não, tá? O DNA, essa parte orgânica, ela é decomposta, então ela é pouco achada aí nesses fragmentos ósseos aí de muitos anos atrás, certo? Então eu não teria nem um pouco, de dizer ou dizer que esse DNA é de algum mamífero ou qualquer coisa assim. A gente vê pelo formato do osso, pela estrutura óssea, mas não pelo DNA especificamente. Por isso, item errado. B. O fato de que os animais mencionados no texto estão quase todos extintos comprova que eles são ancestrais da atual fauna sul-americana. Queridos, é o fato... Primeiro, quando a gente olha os mamíferos placentários e marsupiais, eles não estão extintos, A gente é um mamífero placentário e a gente está aqui, certo? Então, primeira coisa é isso, tá? Segunda coisa, queridos, ele te fala o seguinte, que o fato de alguém estar extinto, ou o fato de um animal estar extinto, nunca vai comprovar
que ele é o que? O ancestral comum de todo mundo. Isso não faz muito sentido na nossa cabeça, tá? Então não é o fato dele ser extinto, é o fato dele ter estruturas específicas, é o fato dele ter uma proximidade evolutiva, uma proximidade embrionária, uma proximidade de formação de órgãos, que são aquela ideia de órgãos homólogos que têm a mesma origem embrionária, pode até ter funcionalidades diferentes, mas a mesma origem embrionária, isso indica um parentesco evolutivo muito forte, tá? Então tudo isso indica parentesco, mas não o fato dele ser extinto. Então por isso o item é completamente errado. C. Os dinossauros, assim como os animais mencionados no texto, foram extintos por seleção natural, tá? Jovenzinhos, aqui que acontece aqui, ó. Quando a gente fala que os dinossauros eles foram extintos por seleção natural, isso acaba que para a gente precisa de um pouquinho mais de conhecimento sobre evolução para falar sobre isso. Então essa é uma das questões médias da prova, tá? Os dinossauros não é que eles foram extintos por seleção natural. A gente acredita na hipótese lá do meteoro, né? Então aconteceu, foi um desastre, certo? E desse desastre ele acabou morrendo. Então não significa que eles foram extintos por essa seleção natural, né? Não. Legal, eles foram selecionados, parte deles, né, por seleção natural, e eles acumularam modificações até originar as espécies que hoje nós vemos aqui, tá? Então não é que eles foram extintos por essa seleção natural, tá? E D. Dentes e fragmentos ósseos são exemplos de fósseis, assim como moldes do corpo, rastros e pegadas. Vamos ver. Dente e fragmento ósseo são exemplos de fóssil, evidentemente, como ele fala. Assim como moldes de corpo, rastros e pegadas. Isso também é fragmento fóssil? Isso também, tá? Então toda essa lógica, né, de qualquer tipo de rastro que o indivíduo dá e que é de muitos anos atrás, a gente pode chamar que é uma formação fóssil, tá? Não tem problema nenhum. Então tem aqueles fósseis de carimbo, já viram? Que é tipo uma pedra quando você tem um indivíduo inscrito nessa pedra, certo? Então tem vários tipos de fossilização hoje que a gente consegue analisar, que não só osso e dente, tá? Então hoje está bem legal isso, a gente consegue ampliar nossos dados por conta disso. Então item corretíssimo, letra D. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, queridos, porque essa letra C aqui, ela é uma letra que ela pode nos confundir bastante aí na vida, beleza? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Bora lá. Jovens, questão 92, ou grupo de questão 92, certo? O cara fala assim, ó, receitas variadas. Aí o cara vai lá e fala das definições sexuais dentro dos indivíduos aqui, né? Então fala das aves, né? Que grande percentual do sistema ZW. Para quem não se lembra, o sistema ZW ele é o contrário do XY, né? Então se no XY, XX é fêmea, no ZW, ZZ é macho, entendeu a lógica? E ZW é fêmea. Então no XY, XX, o homozigótico, né? O homogamético, desculpa. Então o XX, o homogamético é feminino, XY, o heterogamético é masculino. No ZW isso se inverte, tá? ZZ, que é o homogamético, é feminino, desculpa, masculino, e ZW, que é o heterogamético, ele é feminino, certo? Aqui ele fala de temperatura, fala de hermafrodita, indeterminado, enfim, e fala dos diferentes tipos de indivíduos. Ele fala assim, ó, se uma doença genética humana tiver padrão da herança ligado ao cromossomo X excessivo, então uma criança do sexo masculino afetada por essa enfermidade terá herdado de seu pai o alelo dessa doença. Vamos pensar sobre isso? Jovens, se o pai, ó, ó que desenho rupestre, se o pai ele é XY, perfeito, e ele tem um filho do sexo masculino, certo? O que ele vai mandar para o filho do sexo masculino? O Y. Então, se a doença está ligada ao cromossomo X excessivo, então pergunto para você, o cara pode ter herdado essa doença do pai? De jeito nenhum. Ele vai ter herdado da mãe, certo? Porque é a mãe que vai enviar o X para o filho. Então, ó, se eu tenho um filho do sexo masculino, o pai sempre envia o Y para o filho, certo? E nunca envia o X. Então, nada a ver o que esse item está te falando. 9.3. Os machos dos organismos que apresentam determinação sexual ZZ-ZW são homogaméticos. Lembra que eu te falei que é o contrário do XY? Então, até aqui, corretíssimo. Eles são homogaméticos, de fato. Isto é, produzem gameta de 2 tipos. Olha isso, 2 tipos em relação aos cromossomos sexuais. Jovens, olha que interessante isso. Mesmo que eu não sei nada de biologia aqui, tá? Homo significa o quê?
igual. Concorda comigo? Então, se eu sou homogamético, eu só formo gametas que são iguais, que são idênticos. Se o cara fala que são dois tipos em relação aos cromossomos sexuais, ele está fazendo uma contradição dentro do próprio item. Então esse item não precisava nem saber de biologia. Sabe um pouquinho de interpretação de texto, você já faz esse item completamente errado. Se é homogamético, só vai passar um tipo e não dois tipos com relação aos cromossomos sexuais. Tá? Então isso é interessante também, queridos, prestem atenção. Percebam, né? Como que a gente consegue fazer questões só com interpretação de texto, né? Simples e básica, tá, gente? Sem saber de biologia, sem saber de genética, só interpretação de texto. Bora lá. Jovenzinhos, item 94. Apesar das características das espécies de animais apresentadas no gráfico, assinale a opção correta. Para a maioria das espécies de peixes, ovários e testículos estão presentes em um mesmo indivíduo da espécie. Vamos pensar aqui, ó. Para a maioria das espécies de peixe, a gente tem os peixes aqui, ó. Beleza? Ele falou, ovário e testículo estão presentes em um mesmo indivíduo da espécie. Então ele perguntou se a maioria é hermafrodita. Jovens, 47% é hermafrodita. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, a maioria não seria 50% mais 1, né? Então, aqui o problema é que não é a maioria. Perfeito? Por isso que o item está errado. B. Cerca da metade das espécies de répteis apresenta desenvolvimento de gônadas dirigidas pela ativação dos genes no cromossomo Y. Vamos pensar aqui, ó. Cerca da metade da espécie de réptil apresenta desenvolvimento de gônadas dirigidas pela ativação do cromossomo Y. Então significa que ele tem um sistema XY de definição sexual. Vamos ver? O sistema XY aqui dos répteis é por volta de 16%, ó. 16%. Então, cerca da metade, queridos, nada a ver. Legal? Nada a ver. Então, item errado. C. Cerca da metade das espécies de sapos. Sapo é um tipo de anfíbio, né? Então, vamos lá. Com determinação sexual conhecida, apresenta desenvolvimento das gônadas dos embriões WW direcionado pelo ambiente. Jovens, embriões WW, isso aqui nem existe aqui pra gente, tá? Então, item errado, não precisa nem analisar o gráfico. Tranquilo? Precisa nem analisar, nem pensa. Perfeito? WW não existe aqui pra gente. Mas se quiser analisar o gráfico, né? Olha aqui, ó. ZW apenas 2% e não a maioria. Beleza? Todos os mamíferos apresentam o sistema XXXY. Perfeito, até aqui correto. De determinação sexual. Logo, a identidade de gênero de um indivíduo tem determinação biológica. Gente, esse item aqui tá feio demais, tá? Eu acho que eles erraram a digitação desse item, certo? Então, assim, identidade de gênero é uma coisa muito mais complexa do que definição sexual, certo? Não é porque tua definição sexual é masculina ou feminina que a tua identidade de gênero, a forma como você se identifica, será masculino ou feminino, certo? Então isso é completamente sem noção. Então esse item, ele é um item sem respostas mesmo, tá? Esse item ele foi anulado, perfeito? Então eu acho que a letra D, talvez eles quisessem escrever de outra forma ou algo assim, e por isso, né, acabou ficando tão feio, porque é um item muito feio, né, então é um item que remete coisas muito feias aí, que a gente vê no nosso dia a dia, beleza? Então item 94, completamente sem noção, então item anulado, tá, item feio. Jovens, bora lá. No nosso último bloquinho, né, de questões, se não me falha a memória, você tem, justamente, ele ficava logo do lado ali na prova, né? E justamente você tem o quê? Você tem aqui uma questãozinha de genética, uma questão muito boa essa aqui, tá? Ele fala assim, ó, as cores encontradas em seres vivos, como nas penas de pássaros e nas pétalas de flores, pode ser definida pelo ambiente ou pelos genes ou pela interação genótipo-ambiente. Na hipomoea púrpura, conhecida como glória da manhã, as cores mais comuns são púrpura e rosa. Essa diferença de cores é definida pelo gene P. Seu alelo Pzão produz uma enzima funcional e seu alelo Pzinho produz uma enzima não funcional. Então, os dois produzem enzima, os dois se expressam, só que uma enzima é funcional e a outra enzima ela não funciona, certo? Ele falou que é bem menor em relação ao tamanho do que a funcional. Na presença da enzima funcional, a flor púrpura na presença da enzima funcional, a flor será púrpura, será então roxa. Perfeito? E na ausência total da enzima funcional, a flor será rosa.
ou seja, o alelo Pzão apresenta dominância completa sobre o alelo Pzinho. Então, com isso, a gente já vê que a planta ou que a flor que é púrpura, que a flor que é roxa, ela sempre vai ser Pzão, traço. Enquanto que a flor que é rosa, ela sempre vai ser Pzinho, Pzinho. É isso que ele me diz no texto, tá? Então, bora lá. Considerando as informações do texto, julgue os itens. Se ocorresse uma substituição de uma base do gene que não alterasse o aminoácido a ser incorporado na tradução, a sequência de aminoácidos da proteína não seria alterada. Queridos, olha que item besta. Ele basicamente falou assim, ó, se acontecesse uma substituição que não mudasse nada, não aconteceria nada. Então o item está o quê? Correto, pô, não é? Jovens, se eu mudo uma base hidrogenada e a expressão gênica é a mesma, é o que nós chamamos de mutação silenciosa. Então, eu alterei ali o código do DNA, mas a expressão gênica ela não altera. Então, o indivíduo não tem nenhuma característica nova, nenhuma característica que antes ele não se expressaria. Por isso, item completamente incorreto, tá, gente? Então, nada a ver esse item. 96. A mutação que levou ao surgimento do alelo Pzinho não alterou a transcrição e a tradução desse alelo. Jovens, cuidado com esse item. Esse item está correto, tá? E por que esse item está correto? Apesar da enzima ser diferente, apesar da proteína, do resultado ser diferente, ele de fato não alterou a transcrição e a tradução do alelo. Ou seja, o alelo continuou sendo transcrito e continuou sendo traduzido. Então, o processo continuou acontecendo, certo? O que alterou foi o produto dessa transcrição e o produto dessa tradução. Entende isso? Então, por isso, esse item está certíssimo. Esse item, eu acho ele médio também, tá? Ele é de médio para difícil ali, porque a interpretação dele é complexa. Te confesso que a primeira vez que eu li esse item, eu gabaritei ele como errado, certo? Mas aí depois, lendo com mais calma, né, e aí vendo, né, batendo até com outros colegas do gabarito, eu percebi que realmente, queridos, a transcrição e a tradução, ela não é de fato alterada, ela acontece, tá? O que é alterado é o produto dessa estrutura. Então, a interpretação do item é uma interpretação bem difícil de ser feita, certo? Então, realmente precisa estar muito atento para fazer essa interpretação de primeira. Legal? Então, o que mostra que é muito importante aí a leitura com calma dessa prova de alguns itens, tá, gente? Bora lá. Item 97. Indivíduos Pzinho produzem flores rosas devido à interação com o ambiente. Jovens, aqui no texto ele falou que a produção da flor rosa é por conta da enzima não funcional e não por conta da interação com o ambiente. Então, o item está errado. Não quer dizer que a interação com o ambiente não faça, sei lá, surgir novas tonalidades de rosa. Às vezes rola, tá? Mas eu não posso dizer que a flor rosa surgiu porque o ambiente agiu de determinada forma. Não, porque no texto ele falou que se eu tenho um alelo Pzinho, eu produzo enzima não funcional, o que significa que eu serei rosa. Pronto, e acabou. Jovens, na 98 ele fala assim, ó. Considerando que um conjunto de plantas glória da manhã produza flores púrpuras e que todas as plantas sejam heterozigotas para o gene Pzão, calcule para uma prole com 1.400 indivíduos dessa planta, quantas plantas filhas irão produzir exclusivamente flores rosa? Então vamos lá. Ele está te perguntando do cruzamento de heterozigotos, então o cruzamento de Pzão e Pzinho, quantos serão Pzinho, Pzinho? E aí, queridos, fácil, né? Quando eu cruzo aqui, lembra que a gente pode fazer a distributiva ali, né? Então, ó, Pzão junta com Pzão, lembra dessa história? Pzão junta com Pzinho, certo? Pzinho junta com Pzão, Pzinho junta com Pzinho. Kevin, eu não sei fazer esse tipo de cruzamento. Então, você vai acessar lá o mini curso de genética básica, porque na aula 1 e na aula 2 a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, aí, para você conseguir ir para sua prova, isso cai demais na provinha de vocês. Fez o cruzamento, então, Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho, Pzinho, Pzinho. O que me interessa é o meu Pzinho, Pzinho. Concorda comigo? Então, se o que me interessa é o meu Pzinho, Pzinho, então aqui eu tenho 1/4. Só que ele não te perguntou a probabilidade. Ele te perguntou quantas, não é isso? Quantas plantas numa prole de 1.400 indivíduos. Então, eu tenho que pegar esse 1/4 e multiplicar por 1.400. Ai, meu Deus, Kevin, esse ano não tem calculadora no PAS. Como é que faz? Como diria o Gustavo Lima, como que farraz, Kevin? Né? Jovens, muito simples, tá? Pega aqui 1.400,
dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes, né? Então, 1.400 dividido por 2, 700 dividido por 2 de novo, 350. Então, o item, né, 98 a gente marca como 350. E assim a gente finaliza a nossa provinha. Espero que todos vocês tenham gostado dessa resolução. Deixe aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida, tá? E tamo junto aí, viu, galera, na sua preparação. Um beijo, um queijo para vocês. A gente se vê na próxima resolução do PAS 3. Obrigado, tchau, tchau, até mais.